Bom, irmãos, graças a Deus que temos esse privilégio de considerar a palavra do Senhor e considerar de uma forma coletiva. Inclusive, isso é uma coisa que no passado já conversei com os irmãos sobre isso, que no primeiro século eles tinham a prática de considerar a palavra de forma coletiva. Não tinha uma ideia de uma conferência unilateral, mas eles tinham uma comunhão. Existe um livro muito precioso chamado Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja, onde havia uma riqueza de complementação através daqueles servos do Senhor, que eles iam enriquecendo uns aos outros por aquilo que eles viam, herdaram dos mais velhos, né, dos pais, e eles também enfrentavam os desafios de guardar a igreja, fortalecer a igreja contra as heresias. Então, haviam escolas que se purificavam quando eles consideravam uns aos outros. E, às vezes, nem sequer eram considerações positivas. Quando havia uma ambição por liderança, uma ambição por ministério, uma ambição por defender uma escola, uma corrente. Então, aqueles que eram mais fiéis à verdade, eles se levantavam e eles refutavam as heresias. E isso é muito bom, porque a gente vê um legado, né, uma herança ao longo da história da igreja. E a gente vê que quando temos o pensamento das escrituras, da doutrina sendo desenvolvida de forma coletiva, nós somos protegidos, enriquecidos, complementados, e nós somos guardados, né, de extremos, porque ninguém tem toda a plenitude, a não ser o próprio Filho de Deus, né? Sim. Então isso é uma riqueza. Aquilo que Paulo fala na sua carta aos Colossenses, né, que a carta que ele escreveu aos Laodicenses, ele queria que eles lessem aquela carta. E que a que ele escreveu para eles, eles deveriam ler também. Então eles tinham essa prática de uma leitura coletiva. Quando ele fala a Timóteo para persistir em ler, não é a leitura pessoal, individual dele. Ele está falando da leitura coletiva. Ele escrevia as cartas para os irmãos lerem, e isso precisa ser restaurado como um desfrute, um privilégio da igreja, onde toda a igreja se aplica na leitura da verdade e na consideração da palavra. Por mais que tenhamos irmãos mais experientes, mas eles têm que ter o cuidado para não atrofiar o corpo. Devemos nos encorajar mutuamente a todos nós crescermos na palavra, né? Então nós temos tido a prática de ler as escrituras em casa, de um livro que nós estamos lendo da Bíblia, e a cada domingo, depois do partir do pão, mesmo que algum irmão compartilhe um tempo maior, mas é algo que todos nós já temos mastigado, e depois cada um compartilha o que está ganhando do Senhor. E temos, inclusive, encorajando as crianças que memorizem versículos desse texto. E isso é a maneira dos pais em casa investirem tempo com seus filhos, né? Que é uma outra coisa que nós precisamos valorizar muito. Não terceirizar o trabalho das famílias nos lares, não esperar um dia, quem sabe vai ter uma escolinha com as crianças, né? Às vezes a própria família tem dificuldade do devocional, ou da oração coletiva, oração de família, de casais. Tudo isso nós precisamos considerar como um patrimônio da igreja, né? E a prática do viver normal, né? Nós precisamos resgatar isso. Então é muito provocativo no sentido positivo, né? Que você tem uma semana para você ler, como a gente está lendo agora Pedro, você lê na sua casa, marido e mulher, compartilhar com seus filhos, estimular a criança a memorizar. E às vezes você vai ter que memorizar também, vai ter que ajudar o seu filho, né? Então voltar esse viver do reino da igreja para dentro de casa é um desafio muito grande no nosso tempo, porque a igreja, no sentido geral, a cristandade, ela herdou esse modelo de culto congregacional. É aquele dia, no lugar santo, no horário santo, para ouvir aquele homem santo. Mas durante a semana, na próprio lar, na própria casa, às vezes está despido até aquela vida em secreto que o senhor falou. Você, quando orar, entra no teu quarto, ora em secreto. Teu pai que te vê em secreto, ele
e vai te ouvir, vai te recompensar, né? Alguns lêem a Bíblia só no culto, só na reunião. Isso é uma tragédia, né? Que Deus nos dê graça para essa prática da leitura coletiva, onde todos nós temos responsabilidade. Não estamos esperando que alguém vai fazer algo por nós, mas nós temos a nossa parcela de compartilhar. A gente compartilhou muito tempo atrás, né, sobre aqueles 4 seres viventes lá de Ezequiel e do livro do Apocalipse, capítulo 4, que eles estavam cheios de olhos por dentro e por fora, né? Então nós precisamos de todos aqueles que têm olhos, que têm dons, que nos ajudem a ver por todos os ângulos, por dentro e por fora. Se tiver um irmão só vendo, nós estamos perdidos, né? Então, tem coisas que nós não enxergamos, né? Então nós precisamos de todo o corpo mesmo e nunca permitir esse espírito de reducionismo, de inferioridade, que alguém é inferior. Não, todos nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, somos preciosos diante do Senhor, somos membros e certamente Ele entregou dons e talentos para todos nós. Claro que uns de uma maneira, outros de outras, mas todos nós devemos ter o comprometimento de servir ao Senhor. E isso é muito bom. Por mais que tenham irmãos com o ministério da palavra, mas deve ser um ministério para enriquecer o corpo até o ponto que o próprio corpo passe a edificar a si mesmo em amor. Não precisa depender de um único membro maior que, se um dia faltar, coitado da igreja. Então nós vamos ficar desamparados, né? Na reunião passada a gente meditou junto, depois que terminamos 1 Pedro, meditamos sobre o treinamento de Pedro. Tanto ele como uma ovelha e vendo o Senhor como seu pastor, como ele como um discípulo vendo o Senhor como seu mestre. E a gente percebeu nas cartas de Pedro que o que ele escreve são resultado das lições que ele aprendeu com Jesus no seu discipulado. Isso é maravilhoso, porque tudo faz sentido, né? Uma coisa é você conhecer as palavras de Pedro, e outra coisa é você ver Pedro na perspectiva de que ele estava numa escola, num treinamento. E ele estava sendo apacentado pelo Senhor, e agora um dia o Senhor falou para ele: apacenta as minhas ovelhas. Então, embora Pedro tenha uma liderança apostólica, mas o coração de Pedro é de pastor. E que coisa maravilhosa, né? Que aqueles que servem precisam ter cheiros de ovelhas, né? Que seus ensinamentos não estão voltados ao conhecimento simplesmente de doutrina, mas seus ensinamentos estão encorajando o rebanho de Deus ao conhecimento experimental da comunhão com Cristo, a uma vida prática com o Senhor. E esse capítulo 1, que nós vamos ler, alguns trechos dele, o versículo 1, Pedro se reporta assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Coisa maravilhosa, né? Vocês se lembram dos trocadilhos que fizemos na outra reunião? Por que hora chama Pedro de Pedro e tem hora que chama ele de Simão, ou Simão Pedro? Vocês lembram o que significa falar Simão? Vacilante. É um homem fraco, é um homem vacilante, né? E Pedro, depois que ele realmente entendeu que ele era fraco, a um ponto dele fracassar, que ele negou o Senhor, então agora Pedro se reporta a si mesmo como um Simão. Já não é alguém que está falando para ele, né? Você é fraco. Não, eu sou fraco. Ou seja, por que Pedro ora? Passa a orar. Porque um dia ele entendeu que ele é fraco. Quando ele achou que ele era forte, todos podem te trair, te negar, eu não vou te abandonar. Ele falou: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, contigo eu vou até a prisão ou até a morte.
Então Pedro não dependia do Senhor. Por isso não tem oração, não tem dependência de Deus, porque ele é forte. E para quem é oração? Oração é para os fracos. Quanto mais fraco alguém entende que é, mais dependente de Deus ele se torna. Né? E isso é um segredo, que a carreira cristã, quanto mais você conhece o Senhor e a sua graça, mais fraco você vê que você é. Sim. E mais dependente da graça de Deus, até o ponto de falar como Paulo, né? Eu trabalhei mais do que todos, contudo não fui eu, foi a graça de Deus que operou em mim. Então Pedro começa a escrever a sua carta chamando a si mesmo de Simão Pedro, que era a maneira que o Senhor passou a chamar Pedro. Essa é uma identidade de Pedro. E se vocês repararem, João fez assim também no Apocalipse. Ele fala, eu, João, irmão e companheiro vosso nas tribulações. Ele não se chama a si mesmo de líder ou de apóstolo. Ele se identifica como um irmão. João está escrevendo o Apocalipse, mas grande parte do Apocalipse é para encorajar os irmãos que estavam vivendo em perseguição. Sim. E somente alguém que está passando em perseguição, tribulação, em luta, ele vai entender alguém também que está vivendo essas mesmas crises. Na hora que nós estamos passando por tribulação, o que nós precisamos não é de uma grande liderança. Nós precisamos de irmãos que conheceram o Senhor no meio da tribulação, foram consolados com a consolação do Senhor no meio da tribulação, para que possam consolar outros. Nós precisamos de irmãos agora, que saibam chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Na primeira carta, Pedro está escrevendo para encorajar aqueles que estavam passando por tribulação. Essa segunda carta ele está escrevendo para advertir os cristãos sobre o problema dos falsos profetas, das heresias. Ele vai falar muito sobre isso nessa segunda carta. Antes, o problema estava fora da casa. Ou seja, é o Império Romano perseguindo os cristãos, o templo seria destruído, que até então não estava destruído, e os cristãos seriam dizimados. Ele está escrevendo aos cristãos da diáspora ou da dispersão, então eles estavam espalhados por muitos lugares. E por que eles estavam espalhados? Porque eles realmente desistiram do judaísmo e agora estão sendo perseguidos. Então, Pedro está encorajando aqueles irmãos a como honrar o Senhor, entender o governo do Senhor e não estranhar o ardente fogo que viria sobre eles, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Né? Comentamos que houve um incêndio em Roma, e eram 14 bairros, e somente 4 ficaram mais preservados, e Nero botou a culpa nos judeus e nos cristãos que moravam ali, e ele tinha que achar um bode expiatório. Então esse é um dos motivos também de muitos cristãos serem perseguidos naquela época. Paulo era também um alvo da perseguição de Nero, porque ele era tido como líder do cristianismo, Pedro e outros também. Era um tempo muito difícil, os irmãos precisavam ser encorajados, e Pedro estava apacentando o rebanho, fazendo o que Jesus falou, apacenta o meu rebanho, ou as minhas ovelhas. E agora Pedro continua escrevendo a sua segunda carta. E por que ele está escrevendo? Ele disse mais abaixo que o Senhor avisou a ele que ele iria partir. Ele ia deixar aquele tabernáculo, né? Vamos ler o versículo 13 de 2 Pedro capítulo 1. Vamos ler o versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam, ou a presente verdade. Também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, ou este corpo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas.
É muito interessante isso aqui. Porque uma das coisas que está impulsionando Pedro a escrever é que ele entendeu que chegou o final da vida dele. E como ele vai gastar os últimos dias da vida dele? Ele não foi curtir o mundo, tirar umas folgas, umas férias, esbanjar, não. Ele está mostrando que ele vai se esforçar ao máximo para que mesmo depois que ele já tiver partido, os irmãos se lembrassem destas coisas que ele estaria lembrando os irmãos que ele já conheciam. Você vê que em todo tempo, Pedro está preocupado em apacentar os irmãos. Então, realmente, ele se converteu, como o Senhor falou para ele em Lucas 22, você, quando se converter, apacenta, ou melhor, você confirma os seus irmãos. Ele agora está fortalecendo os irmãos, ele está encorajando os irmãos, e essa é uma marca de uma pessoa que realmente se converteu, que está servindo o Senhor. É diferente de um religioso egoísta que está só preocupado com ele. Reúne por causa dele, quer ouvir mensagem por ele, ele gosta daqueles louvores, tudo é para ele. Mas ele não tem peso, não tem responsabilidade em ajudar o Senhor no pastoreio, né? Porque todos nós somos chamados para colaborar com o Senhor. Não se trata de um título, né? Alguns têm o ministério do pastor ou pastoral, mas todos somos chamados para amar e fortalecer os nossos irmãos. Então Pedro, sabendo que o Senhor já avisou para ele que ele ia deixar esse tabernáculo. E eu me lembro que o Senhor falou para ele: Pedro, olha, quando você era novo, você se vestia como você queria, ia para onde você queria. Mas quando você for velho, outro vai tomar você pela mão e vai guiar você para onde você não quer ir. Então você tem um processo entre um Pedro novo, sempre envolvido com, vamos dizer, com precipitações, né? E agora um Pedro no final da carreira dele, quebrantado e indo para a morte. Então, quando você lê as cartas de Pedro, é alguém que passou por todo esse processo de aprendizado, de lições, de quebrantamento. E as palavras que Pedro está falando não são impulsos como no começo da vida dele, né? No começo da vida dele, em Mateus 17, ele tinha que ficar em silêncio, e ele abriu a sua boca. E o pai interrompeu Pedro. Quando o Senhor o chama para orar, ele dorme no Getsêmani, né? Quando ele tem que participar do sofrimento com o Senhor, ele está preocupado em como se poupar, e ele repreende o Senhor. Então, ele coloca o Senhor em várias enrascadas, né? Seu mestre não paga imposto? Paga, nós pagamos imposto. Lá vai o Senhor, tem que falar para Pedro pescar o primeiro peixe, e ele vai tirar uma moeda da sua boca e vai pagar imposto pelos dois, né? Porque Pedro comprometeu o Senhor. Então, nós temos muitos episódios de Pedro que ele era corajoso, mas impulsivo, inconstante. Era um líder, mas liderava os discípulos no caminho da contradição. E o Senhor teve que tratar essas coisas com Pedro, porque ele realmente foi chamado para ser um líder. Mas as motivações de Pedro precisavam ser purificadas. Então, voltando ao capítulo 1, a primeira coisa é que Pedro reconhece que ele é fraco. E, irmãos, os anos vão mostrando para nós que numa igreja ou numa obra, quando você tem líder forte, o povo é fraco. E quando você tem líder que entende que são fracos, e por isso depende do Senhor, a igreja é forte. Porque eles transmitem a graça do Senhor e não ostentação, e eles levam os irmãos a depender do Senhor. Mas aquela liderança que é forte neles mesmos, eles estão fazendo tudo. E a gente encontra um povo em passividade, né? Um povo atrofiado. Né? O Wolfgang Simpson, que é autor do livro Casas que Transformam o Mundo, ele usa essa frase: liderança forte, igreja fraca. Liderança fraca, igreja forte. Nós precisamos de homens quebrantados. Fraco no sentido de entender que são totalmente carentes da graça de Deus. Amém. Simão Pedro, e ele é servo. A palavra servo, vocês sabem que é escravo, né? E sim, ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E ele está escrevendo aos que obtiveram conosco fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É na justiça dele, não em nossa justiça própria.
Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Mas como que ela é multiplicada? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora a gente vê que essa palavra conhecimento, para Pedro, é uma palavra-chave nesse livro. Aparece 13 vezes nessa carta. E ele termina a sua carta no capítulo 3, versículo 18, se alguém quiser ler. Três 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória agora na eternidade. Amém. Duas coisas, né? Crescer na graça e no conhecimento. Porque agora o que levou Pedro a chegar até onde chegou e morrer como ele morreu foi a graça. Né? Tudo pela graça. E a palavra conhecimento que Pedro está usando é a palavra que ela tem mais a ver com relacionamento, com experiência de vida, do que com conhecimento intelectual doutrinário. Ele é a favor da doutrina, mas tem que nos levar para o relacionamento, porque Pedro poderia falar como Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Não é esse conhecimento que Pedro fala na carta dele. Agora os meus olhos te veem. Ele não conhecia o Senhor. Na verdade, porque Pedro não conhecia o Senhor, ele tinha expectativas sobre ele mesmo que era falsa. Como disse o salmista, na tua luz vemos a luz. Você vê a luz sobre o Senhor e na luz dele você vê a luz a seu próprio respeito, a sua pessoa, né? Lembra quando Isaías, no capítulo 6, ele vê o Senhor? Quando ele vê o Senhor, ele já era um profeta, mas ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando não vemos ao Senhor, poxa, a igreja está maravilhosa, o povo está aquela coisa, aí temos uma vaidade, né? E achamos também que a gente está muito bem. Mas quando você vê o Senhor, ai de mim. Todos aqueles que na Bíblia viram o Senhor acharam que ia morrer. Eles caíam prostrados e acharam que ia morrer. Então, quando Pedro está falando agora desse conhecimento, que ele vai usar essa palavra várias vezes, tem essa conotação de relacionamento, de um conhecimento experimental com Jesus Cristo. E são de homens e mulheres assim que nós carecemos nesses dias. De pessoas que, apesar de serem atrapalhadas, pecadoras, problemáticas, impulsivas, permaneceram na escola de Cristo, levantaram-se de novo quando tropeçaram, foram sendo transformados à medida que viam o Senhor e agora estão na maturidade, encorajando os irmãos. Que precioso que é isso, né? Essa escola de Pedro, né? Amém. Versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que produzem a vida e a piedade. Que maravilha isso aqui, né? Pedro, ele está reconhecendo que Deus nos concedeu, pelo seu poder, essas virtudes, tudo aquilo que a gente carece, Deus já proveu na pessoa do seu Filho. A Almeida, revista atualizada, diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A que precisamos ser conduzidos nesses dias? Ou em toda a nossa carreira cristã? Nós precisamos ser conduzidos à vida e à piedade. A vida divina em nós e o estilo de vida piedoso. A vida com Cristo deve nos transformar em melhores pessoas. Melhores pais, melhores maridos, melhores esposos, melhores patrões, melhores empregados, melhores membros, melhores seres humanos. Mas o conhecimento sozinho nos transforma, às vezes, em mais orgulhosos. Achamos que são melhores que os outros. E, infelizmente, às vezes temos uma igreja, uma sociedade, que não dá testemunho nem da vida e nem da piedade. Muito escândalo, porque o conhecimento está grande,
mas a experiência de vida e a piedade, aquela vida despojada de ambição, mas com humildade, com serviço, de amar e servir as pessoas, às vezes ele é pequeno. Né? Vocês lembram que quando vieram prender o Senhor, Pedro tinha uma espada na bainha. O que Pedro fez? Ele tirou a espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Malco, né? Falou: Pedro, mete essa espada na sua bainha, e quem é ferido pela espada, quem fere com espada vai ser ferido. Mas no final da vida de Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O que isso significa? Que antes ele tinha um conhecimento mental, mas não era um conhecimento experimental. E por isso ele era impulsivo. E ele usava a sua espada para matar as pessoas, ou para ferir as pessoas. Agora a espada dele é a palavra de Deus. E ele está usando para servir as pessoas. No começo só não tinha uma espada, mas tinha uma bacia e uma toalha. Uma bacia de água e toalha. E Pedro viu ele lavando os pés. Agora, no final da vida de Pedro, você vê Pedro também com uma bacia. Ele está lavando os pés dos irmãos e ele tem uma vida piedosa. Ele está dizendo que Deus nos deu, no seu divino poder, todas as coisas que nos conduzem a essa vida, a vida divina e a vida de piedade. Muitos problemas temos na igreja, na obra de Deus, porque faltam essas duas coisas. Né? Sermos libertos da vida egoísta, uma substituição pela vida divina, que no lugar de ter egoísmo, vai nos levar à piedade, essa vida de identidade com Cristo para servir as pessoas. E ele segue dizendo que ele nos deu todas essas coisas que nos conduz à vida e à piedade, mas como? Pelo conhecimento completo. De quê? De qual autor, qual literatura, qual escola? Não, gente, não é isso que Pedro está falando. Pelo conhecimento completo daquele, é dessa pessoa. Que coisa maravilhosa, hein? O conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, muitos dentro do povo de Deus estão seguindo homens, não estão seguindo o Senhor. Estão lendo livros, mas não estão lendo a Escritura. E quando lê suas Bíblias de estudo, muitas vezes estão lendo as interpretações das Bíblias de estudo, mas não estão lendo a Escritura. E quando vão compartilhar a palavra, eles não estão compartilhando, e podemos cometer esse risco, de não compartilhar aquilo que você está conhecendo da sua comunhão com Cristo na palavra. Mas está compartilhando aquilo que você leu da experiência do outro. E isso é um problema grave do nosso tempo. É um pensamento de terceira ou quarta mão, né? Não é o seu devocional com Cristo. Às vezes eu pergunto, irmão, o que você está ganhando do Senhor? Aí ele enrola e fala, eu li isso no livro. Tá. Mas o que você, fulano de tal, tem? E ele não consegue falar. Eu estou lendo isso aqui, comprei isso semana passada, esse livro, e a conferência foi muito por cima, eu já entendi, mas eu quero saber você, no seu secreto com Cristo, com a leitura, o que você está lendo na Bíblia? E às vezes você não tem resposta. Então é uma crise grave. Né? Se a gente não congregar num ambiente onde nós não somos encorajados, todos nós, a uma comunhão de intimidade com Cristo, uma comunhão pessoal, estamos no lugar errado, né? Estamos sendo conduzidos a homens, não a Cristo. Então, Pedro está dizendo que todas essas coisas que ele nos deu pelo seu divino poder nos são doados gratuitamente e nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Várias vezes a palavra no grego é epignosis, gnose é conhecimento e epi é sobre, é conhecimento pleno, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Fomos chamados para essa glória da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para isso que nós somos chamados. Né? A gente fica assim, meu Deus, nós somos um povinho tão pequeno, né? Podemos falar assim de Piracicaba e Monte Humor é tudo farinha no mesmo saco, né? Povinho pequeno, não acontece nada.
Mas você foi chamado para a multidão? Você está esperando? Não. Se o Senhor quiser, amém. Mas nós somos chamados para isso aqui, ó. Nós somos chamados para uma vida divina em nós, o viver e a piedade, pelo conhecimento completo dele, e ele nos chamou para a sua glória e virtude, própria glória. Jesus fala, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Era comunhão com o Pai. Sim. Então, se a gente for religioso, podemos buscar muitas outras coisas e até tomar algumas decisões na vida, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de lugar de reunir, porque a nossa expectativa não é a mesma que o Espírito Santo colocou na palavra de Deus. Irmãos, teve momentos que Pedro ficou sozinho. João ficou sozinho na ilha de Patmos, Paulo ficou sozinho, senão ficaram aprisionados. Se não tiver uma visão da soberania do Senhor, a pessoa entra em crise. Alguns naufragam até na fé, porque estão equivocados em seu chamamento. A hora que o Senhor quiser nos levar a uma vida mais profunda com Ele, nós vamos escandalizar, né? E você vê que Jesus, ele fugia da popularidade. Sim. Todas as vezes que ele curava as pessoas, ele falou, não fala para ninguém. Se apresenta ao sumo sacerdote, cumpre lá o que diz a lei, mas você fica quieto. E os demônios, quando iam gritar, dizendo que ele é o santo, ele mandava ficar quieto, e repreendia. Hoje, naquela época não tinha redes sociais, né? Mas os fariseus já faziam isso, aqueles discursos longos nas praças, aquelas orações, porque eles queriam ser vistos pelos homens, estavam atrás de glamour. Mas a gente vê essa crise. Jesus não, ele cultivava uma vida em secreto com seu pai, e um dia, ele falou assim, um dia eu atrairei todos a mim, quando ele for levantado da terra. Mas onde seria isso? A cruz. Aí ele ia atrair, mas fora isso ele não atraiu. Ele não contendia nas praças, né? Então, Pedro precisou aprender a ser despojado desse espírito de popularidade, de grandeza, de multidão. Ainda que Deus usou Pedro na multidão, sua sombra curou, foi um avivamento maravilhoso com a pregação dele em Atos 3. Mas você vê que o Senhor continuou despojando Pedro de diferentes formas, né? Pedro, em alguns momentos, ainda era um outro antigo. Ele, na casa de Simão Curtidor, quando o Senhor manda ele matar e comer aqueles animais que ele viu na visão dele, ele falou, eu não vou fazer isso, não. Eu nunca comi coisa comum e imunda. Quer dizer, não, Senhor. Como é que pode um escravo falar para o Senhor não? E 3 vezes isso. Então, se dependesse de Pedro, nós estaríamos tudo no inferno. O gentio não tinha ouvido a palavra. Então, o Senhor teve que trabalhar com... Ele deu a chave do reino para Pedro, né? E aí, teve que trabalhar muito com Pedro. O Senhor repreendeu Pedro várias vezes. O Pai repreendeu Pedro em Atos 17, no Monte da Transfiguração. O Espírito Santo repreendeu Pedro na casa de Simão Curtidor. Paulo repreendeu Pedro em Gálatas 2. Quantas vezes Pedro foi, vendo, carioca? Foi sendo trabalhado. E tem uma coisa muito bonita aqui nessa terceira carta, que antes Pedro sabia tudo, né? Ele discutia até com o Senhor. Mas Pedro foi tão mudado assim de vaso para vaso, né? Ele foi sendo moldado, que no capítulo 3, essa questão do conhecimento do Senhor, ele vai falar da sua experiência com Paulo e os escritos de Paulo, né? Capítulo 3 de 2 Pedro. É o capítulo 3, versículo 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Está vendo que ele está chamando Paulo de amado? Mas se você ler Gálatas 2, Paulo repreendeu Pedro na cara, porque ele não estava andando segundo a verdade. Se fosse um tempo atrás, meu filho, coitado de Paulo. Puxar a espada. Hã? Ele ia puxar a espada. Que eu não acredito que Pedro quis só cortar a orelha
daquele servo. Não, e que eles acham que dissipar mesmo a cabeça do cara. Ele era bom, né? Eu acho que o anjo deu um petelequinho ali e errou, né? Mas ele chamar Paulo de amado depois do que Paulo fez e foi o apóstolo dos gentios, é porque Deus fez uma obra muito grande em Pedro, porque hoje, por qualquer motivo, os irmãos se separam, né? Nós nos separamos dos outros. Porque falta esse conhecimento profundo do nosso Senhor. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Algumas coisas aqui. Primeiro, que ele está chamando Paulo de amado. Segundo, ele reconhece que Paulo tem uma sabedoria que ele não tem. Terceiro lugar, ele lia as cartas de Paulo. E quarto lugar, ele chama as cartas de Paulo de escrituras inspiradas, divinas. Ô, irmão, são 4 coisas que só um homem maduro que conhece o Senhor vai fazer com outro irmão. Porque hoje ninguém quer ouvir o que o outro prega, o que o outro escreveu, não tem tempo para isso, não. Não vale a pena. Se a pessoa tiver uma imagem de si, como diz Paulo, ninguém considere a si mesmo mais do que convém, mas com moderação. Se a pessoa considerar a si mesmo mais do que convém, você não lê ninguém tem mais nada, você tem toda a visão e você não tem tempo. E aquilo que o fulano escreveu, pregou, falou, não tem sentido nenhum. O orgulho, né? Rico sou, de nada tenho falta. Por isso que anda sozinho. Mas quando você encontra Pedro, ele reconhece. Inclusive, ele reconhece que tem coisas que Paulo escreve que são difíceis de entender. Isso também nos deve levar à humildade, que nós não sabemos tudo, não. Mas se Pedro, que era um apóstolo, que andou com Jesus, ele está dizendo que tem coisas que Paulo escreveu que é difícil, e você acha que você sabe tudo, e eu sei tudo, eu não sei. Deveríamos ter essa humildade e falar, mas esse assunto eu ainda não sei. Deus não me deu visão disso aí. E, na verdade, eu nem tenho muita inclinação com isso. Tem com outras coisas. Mas qual é a tendência hoje? Você tem que conhecer todos os livros da Bíblia, versículo por versículo e tal. É complicado isso, né? Quando a gente lê um bom livro, ele tem bibliografia e ele tem a consideração de outros irmãos. Esse autor cita outros autores e você vê que é um homem que está sendo complementado pela riqueza do corpo de Cristo. Agora, se não cita ninguém, ninguém contribuiu com ele, não agradece ninguém, ele está o querubim ungido lá no terceiro céu, é preocupante. Eu, normalmente, quando eu compro um livro, vou ler um livro, eu costumo ver, uma das primeiras coisas é bibliografia. Deixa eu ver das fontes de onde ele está bebendo. Poxa, acho que vale a pena ler mesmo. E aí você vê que ele reconhece que ele subiu no ombro de alguns outros irmãos, né? Então Pedro tinha isso aqui. Mas isso aqui você vai entender que isso é fruto do trabalhar do Senhor na vida de uma pessoa. Por isso que quando vocês leem Pedro falando de conhecimento, lembre-se disso. Que a palavra que Pedro está usando é um conhecimento na base do relacionamento com o Senhor. É um conhecimento de vida, experimental, né? Vamos voltar lá ao capítulo 1. Então, o versículo 3 diz que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nós não precisamos viver como mendigos. Ele já nos deu essa riqueza de tudo. Não precisamos ser como o mar morto, né? Ele já nos deu tudo, né, cara? Tá aí, ué. Agora é a gente crer e se apropriar de que aquilo que ele quer que você viva e sirva, ele já deu para você. Não precisa ter falsa humildade. Quem sou eu? Não sou ninguém. Eu não tenho talento. Não tenho... Isso é uma verruga no corpo. Porque no corpo, todos os filhos de Deus que são membros têm algum tipo de serviço para servir. Não devemos ter nem o orgulho e nem a falsa humildade. Sim. Podemos falar como Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele já nos deu tudo que nos conduz à vida e à piedade. Agora, o que nós precisamos? Pelo conhecimento. Nós precisamos conhecer a Jesus, se relacionar com Ele, buscar a Ele.
amar o Senhor, viver uma vida comprometida com Ele, seguir a Ele. Aquilo que Ele falou para Pedro: siga-me, siga-me. Senhor, e esse? Siga-me você. O que você tem com a vida do outro? Siga-me. Então Ele fala: pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós vamos abundando em todas essas coisas que nos foram dadas na pessoa do Senhor, para termos uma vida abundante com Ele e de piedade. Essas coisas, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Isso aqui é uma outra coisa extraordinária de Pedro. Pedro descobriu que, por meio de todas essas dádivas, esses dons de graça que nos foram dados na revelação de Jesus Cristo, nos têm sido doadas por meio ou por causa das suas preciosas e muito grandes promessas. Ó, irmãos, uma das grandes fraquezas de um cristão é quando nós não conhecemos as promessas do Senhor. Quando nós conhecemos as promessas do Senhor, a nossa vida ela é desenvolvida baseada nas promessas. O cristão não vai orar mais assim: Senhor, será que tu está comigo? Se ele lembrar da promessa do Senhor: eu estarei com vocês todos os dias, né? Até a consumação do século. Você não vai orar mais assim, né? Senhor, será? Então tem muita coisa que nós temos uma vida cristã fraca, um estilo de vida fraco, porque não conhecemos as preciosas promessas do Senhor, né? Muitas vezes nós fracassamos em muitas coisas porque a palavra de Deus prometeu algo para nós, mas a gente sai daquela promessa e ela é uma promessa condicional. Se não cumprimos a nossa parte, impedimos ele cumprir a parte dele. Nós estivemos compartilhando o livro de Malaquias na Conferência do Sul, e a gente tem ali as 7 advertências do Senhor no livro de Malaquias. O Senhor fala assim: eu tenho vos amado. Aí o povo fala assim: em que o Senhor tem nos amado? Entendeu? Vocês se afastaram, mas em que nós afastamos? Roubará o homem a Deus, mas em que nós temos que roubar? Então eles estavam com raiva de Deus, com mágoa de Deus, achando que Deus tinha abandonado a eles. Porque tudo estava dando errado, a plantação, a colheita, tudo que eles estavam fazendo estava minguando, o dinheiro, tudo. E o Senhor fala para eles assim: olha, eu tenho amado você. Mas como que tem amado? A vida da gente está uma desgraça. Eu falei: não, vocês não estão entendendo. Quando vocês abandonaram a minha casa, então, quando vocês fecharam o bolso, vocês fecharam o céu. Ele fala: trazei o dízimo integralmente à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento, não falte nada. E vocês façam prova de mim, se eu não vou escancarar a janela do céu e vou dar uma bênção tão grande que vai acontecer assim, 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 eu vou repreender o devorador e etc. O que estava acontecendo ali? Porque eles não honravam a parte deles nas promessas do Senhor em obedecer, eles impediam Deus de cumprir a parte dele. O Senhor proveu eles, mas no lugar deles investir na obra de Deus, eles acharam que o tempo de construir a casa de Deus não tinha chegado, como disse Ageu, e foram embelezar as casas deles mesmo. Eles falaram: vou ter que fechar a torneira, porque quanto mais estão ganhando, mais estão se tornando materialista e se desviando de mim. Só não está bravo que eles estão construindo casa e bem bonita. Não, ele não está bravo com isso não. Você pode ter sua casa, faça o melhor. Ele te deu recurso para isso, não tem problema não. Agora, o problema é quando você ama mais essa casa do que a casa de Deus e você desvia os recursos. Então, assim, porque eles ignoraram as promessas, agora estão achando que Deus é o culpado do ímpio estar prosperando e eles estão passando a ter. Então, quando você lê as palavras de Pedro no livro de Atos, as suas pregações, as suas cartas, você vai ver que muitas coisas que Pedro está falando de acordo, ou melhor, são de acordo com as preciosas promessas do Senhor. E isso é uma coisa
maravilhosa. Uma vez eu estava lendo Pedro, eu tinha uns 20, se é que eu tinha 20 anos. E aí eu achava que Deus não estava ouvindo a minha oração. Eu perguntava para Deus, né? Fazia um ano que eu não sentia a presença de Deus, e eu orava pelas pessoas, as pessoas ficavam curadas, literalmente, de enfermidade. E eu mesmo, eu não usava óculos, né? Mas tinha uma miopia, estigmatismo e ceratocone, né, que eu tinha, né? Então tinha uma série de problemas nos olhos, nem sabia que tinha tudo isso na época, né? E aí eu estava chateado com Deus, sabe? Estava bravo. Aí um dia eu estava lendo e Pedro fala assim, que os olhos do Senhor passam em toda a terra e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. O Espírito Santo perguntou para mim, então você acredita que eu sou mentiroso? Não, Senhor, tem misericórdia. Um ano sem sentir nada, Deus perguntou isso para mim. Aí eu entendi, se a Bíblia diz que os olhos dele passam por toda a terra e os seus ouvidos estão atentos às orações, como que eu vou duvidar que Deus está ouvindo as minhas orações? E outra coisa, ele não ouve as nossas orações por causa dos nossos méritos, se estamos pecando e por isso não ouve, ou se não estamos pecando, ele vai nos ouvir por isso. Se a nossa oração for bonita. Se a gente merece tomar a ceia porque, né, não brigou com a esposa, chegou no horário da reunião certinho, ou perdão, e tudo e tal. Não é isso aí, não. É por causa dos méritos do seu filho. Não tem nada a ver com a gente, né? E aquilo me libertou aquele dia, sabe? E aí tive outra experiência com o Senhor baseado nas cartas de Pedro, e essa questão de conhecer as promessas do Senhor. Ele vai dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus. Vocês lembram disso? Que Pedro fala isso? Sim. Não que Pedro tirou isso aí. De vários episódios, mas uma vez ele estava preso. Capítulo 12 de Atos. Herodes mandou prender Tiago, era o dia dos pães ázimos, me entregou ele e ele foi decapitado ao fio da espada. Aí prenderam Pedro também, tá lembrado? Aí vão entregar Pedro também para ser martirizado. O que Pedro estava fazendo? Irmão, ele estava dormindo. Gente, hoje a gente perde o sono por um boleto que tem que pagar amanhã, sei lá, um problema que aconteceu. A gente perde o sono. Pedro estava dormindo. Aí os anjos entraram lá, um deu um toque na costela de Pedro, ele não sabia se estava tendo visão, se estava sonhando, se era real. Mandou ele calçar as sandálias, botar, né, a capa dele, se cingir. E aí diz que as portas da prisão se abriram, eram ferros terríveis. E os guardas ficavam presos junto com os presos, né? Eles não era igual hoje, o cárcere de um lado, o soldado. Não, eles ficavam algemados juntos. Eles ficavam guardando os presos, né? Era uma prisão, assim, praticamente impossível de escapar. E Pedro atravessou, saiu quando atravessou a rua, onde saiu. Aí ele vai para a casa de Maria, né? Mãe de João Marcos, onde a igreja estava fazendo oração por ele. Mas agora ele está dizendo, somos guardados pelo poder de Deus. De onde ele tirou isso? Quantos livramentos Pedro teve? Esse é um deles. Agora, quando não conhecemos a promessa do Senhor, será que eu vou ter filho? Não, melhor não ter não. Nossa, o anticristo vai vir, está um tempo difícil, essa guerra na Ucrânia aí com a Rússia, vai que a esquerda ganha no Brasil, vira uma Venezuela, não vai não. Acho que eu não vou nem comprar aquele terreno, se eu comprei eu não vou construir, você não trabalha, não faz mais nada. Tem gente que vive um terrorismo mental, porque ele está sendo dirigido pelo espírito desse mundo. Porque se você viver do noticiário dos canais abertos de televisão, você vai ficar oprimido. Porque ele te mete medo. Tem, inclusive, canais que ele passa a estatística. Quantos milhares já morreram de Covid, quantos morreram hoje, mas não passa quantos foram curados e quantos... Quantos foram curados, não, mas que tem só o lado negativo, né? Só os negativos. Então, Pedro está encorajando o povo de Deus. E lembre-se que eles estão num tempo de bastante adversidade. Teve um autor que estava, um obreiro de Deus, lendo profundamente a Bíblia, e perguntaram o que ele estava procurando. Então, ele falou, estou procurando as promessas de Deus. Lendo toda a Bíblia. E ele procurava as promessas de Deus. Né? Que coisa maravilhosa, né? E quando você encontra
conhecer o caráter de Deus. Imagine você fala para sua filha, ó, filha, amanhã o papai vai dar isso aqui para você. Aí ela fica assim, pai, amanhã você vai dar isso. Aí vai lá e pergunta, não, papai, você vai dar mesmo? Aí fica aquela... Como se o pai não tivesse um caráter duvidoso, né? Mas quando você confia nas promessas do seu pai, você descansa, né? Então ele está dizendo pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para por elas, olha que maravilha, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Agora ele vai falar desses demais aspectos de graça que o Senhor nos deu e vai nos dando na revelação de Jesus Cristo, nesse pleno conhecimento dele, para que a gente atinja plenitude, não sejamos cegos e possamos ter uma entrada larga no reino de Deus que virá. Então, Pedro é um apóstolo da esperança, assim como Paulo era um apóstolo da fé, e João um apóstolo da vida e da comunhão. Mas Pedro está apontando para o reino que virá. E ele está ministrando esperança para os irmãos. Está encorajando os irmãos no meio da adversidade. E que coisa boa! E você está lendo uma carta de um homem que está sentenciado à morte, escrevendo para um povo que está morrendo. Esses são os melhores livros, as melhores músicas, as melhores poesias, a melhor comida, o melhor café, a melhor prosa. Tudo que é melhor você vai encontrar pelas mãos daqueles que estão nos últimos dias da vida e se declarando para pessoas que amam, mas que também estão em fase terminal, porque não tem superficialidade. Eles estão falando as pérolas preciosas da vida, o legado da vida, palavras de ouro, e que vão repercutir por toda a eternidade. Mas enquanto a pessoa não se identifica como um Simão, Pedro, ou seja, um homem fraco, e não conhece as promessas, não tem um conhecimento de experiência com o Senhor, e ele está escrevendo como se ele, ou falando como se ele fosse maior que os outros, e ele não está sentenciado à morte, quem sabe ele vai viver muitos anos, mal sobre nós, sabemos nós que a qualquer momento, qualquer um de nós podemos partir, até nesse momento. Então, quase sempre essas palavras são como de um sino de bronze que faz barulho, mas não tem conteúdo. Mas nós precisamos, com a graça de Deus, entrar e continuar nessa escola de Pedro, que é a escola daquele que disse, siga-me. Pedro andou 3 anos e meio com o Senhor. Mas no final, o que o Senhor falou para Pedro? Siga-me, siga-me, siga-me. E ele está chamando Pedro constantemente para Pedro seguir o Senhor. Porque nós somos desafiados todos os dias a não seguir. Não, eu não estou deixando a fé, não estou deixando o cristianismo, não vou deixar de reunir. Mas esse negócio de seguir o Senhor e comunhão com Cristo, vida em secreta, obediência ao Evangelho, muitos pararam no meio do caminho. Estão congregando. Pedro estava reunido, mas o Senhor falou, quando você se converter? Porque o coração de Pedro ainda era um coração centrado nele, né? Sim. Nele. Você confirma os seus irmãos, encoraja os seus irmãos. Seja um paracleto, um ajudador dos seus irmãos. E é isso que nós precisamos hoje, encorajar os nossos irmãos, sabendo que nos resta pouco tempo e podemos gastar os últimos momentos de nossas vidas servindo as pessoas e encorajando elas a prosseguirem no reino do Senhor. Amém.